Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Resenha Literária, que acontece toda quarta-feira, sempre às 20 horas, na companhia do meu querido amigo, pesquisador Silvio Mariano, documentarista. O Silvio é presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui em Recife, e é quem mais conhece livro por essas bandas de cá. Então, é um programa sobre obras espíritas, né? À guisa de indicação. Mas antes, eu queria aqui perpassar para vocês os programas da semana. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, com Heloísa Pires, o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, que trata da vida e da obra de Herculano Pires, o maior filósofo espírita brasileiro. No domingo, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com Luciano Clay Filho, historiador, biógrafo de Bezerra, e também o curador do Centro de Memória Viana de Carvalho, no estado do Ceará. É um programa importantíssimo e revelador sobre uma faceta, ou várias facetas, do Bezerra de Menezes, que o movimento espírita desconhecia. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, com a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda. É uma conversa maravilhosa sobre a vida, a obra também, um resgate deste grande e velho escriba brasileiro, né? Um espírito de escola reencarnado aqui no campo da literatura espírita. Pessoal, esses são os 4 programas semanais, né? A resenha literária hoje, o de Herculano, amanhã, no domingo, o de Bezerra de Menezes e na terça, o do Hermínio C. Miranda. Mas temos também os 4 programas mensais. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, também um programa de memória, de historiografia sobre a vida e a obra do Leon Denis. No segundo sábado, o programa Memórias e Reflexões, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da USE. São as memórias de César Perry, mas junto com elas, muito da memória do movimento espírita brasileiro nos seus bastidores. César Perry que viveu por dentro desses bastidores do movimento espírita brasileiro. No terceiro sábado, às 20 horas, temos o programa Portfólio e Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, grande pesquisador, aquele que detém o maior número de documentos no Brasil de Kardec e da época de Kardec. Né? Então, é uma beleza a gente ver aqui, né, esse resgate da historiografia aqui na nossa tela com Adair, todo o terceiro sábado. E para encerrar, todo quarto sábado, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita com o querido Leonardo Marmo Moreira. De São João del Rei, o Marmo traz aqui tudo que sai na imprensa espírita do Brasil naquele mês. As notícias mais importantes no Brasil e no mundo, não é? Um programa também campeão de audiência, não é? Do nosso canal, que tem mais visualização. Pessoal, então vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus e agradecer por mais uma oportunidade de conversarmos sobre o livro espírita, esse grande aglutinador e disparador da mensagem espírita para o mundo inteiro. O livro que devemos respeitar e amar, porque é por ele que se espraia a mensagem do Cristo, a mensagem de Kardec. Pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa resenha literária da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, essa resenha literária tem como subtítulo Em Algum Lugar do Jardim, porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim, eu trago aqui uma flor da literatura espírita, da minha estante espírita. E no segundo momento, o Silvio Mariano também, né?
eu queria trazer aqui essa obra do Alexander Moreira Almeida, da Mariana de Abreu Costa e do Humberto Schubert Coelho, Ciência da Vida Após a Morte. Ciência da Vida Após a Morte é uma obra impressionante, importantíssima. Tá? Então, pronto, meus queridos irmãos. Está aí a capa do livro Ciência da Vida Após a Morte, do Alexander Moreira Almeida, Mariana de Abreu Costa e Humberto Schubert Coelho, não é? Essa obra que vai fazer época aqui no movimento espírita brasileiro. É uma obra de ciência, mas ciência mesmo. Ciência mesmo. Pessoal, um dos autores, Humberto Schubert Coelho, é neto da querida Sueli Caldas Schubert. Ele esteve aqui no Recife, deu 2 aulas magnas, uma na Universidade Católica e outra na minha casa de Omilson, porque aquilo ali não é uma palestra, né? Aquilo ali é uma aula magna sobre espiritismo e espiritualidade. E ele lança seu livro, que, para surpresa minha, eu não sabia que estava no prelo. O querido amigo meu, que é também da minha casa de humilde, e amigo do Humberto também, o Luiz Jorge Lira Neto, me presenteou há uns 15 dias atrás com essa obra, né? Então, me presenteou Ciência da Vida Após a Morte. E eu comecei a folhear e, de chofre, percebi a importância do estudo do querido Alexander Moreira, Mariana de Abreu e Humberto Schubert Coelho, não é? Pessoal, é uma obra importantíssima, porque refuta todos os argumentos históricos, epistemológicos do paradigma materialista, não é? E conclama a ciência a averiguar e a constatar a veracidade da espiritualidade. Não é? Ele faz um estudo aqui magnífico, não é? Do cérebro e da mente, separando bem as duas coisas. Faz um estudo sobre a mediunidade, um estudo com profundidade, a mediunidade de Chico Xavier e de Leonor Piper, a grande médium, não é? Clássica da história do espiritismo. Envereda pela reencarnação. Então, tudo com metodologia, trazendo os estudos com metodologia. E o querido Alexander Moreira, ele é professor titular de psiquiatria. A Mariana de Abreu Costa, ela é doutora em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E Humberto Schubert Coelho é professor de filosofia pela Universidade de Juiz de Fora. Todos três fazem parte, coordenam ou dirigem trabalhos no NUPS. Então, o NUPS é o Núcleo Universitário da Pesquisa em Espiritualidade. É lá onde estão aqueles documentos de Kardec, as cartas de Kardec também. Né? Então, esse trio maravilhoso, né, faz aqui uma refutação séria, honesta, cabal, né, ao paradigma materialista, com essa obra Ciência da Vida Após a Morte, que eu indico aqui a todos. Né? Essa resenha literária é a guisa de indicação. Quem sabe se em breve entrevistamos Humberto Schubert Coelho aqui no nosso canal, para ele se aprofundar mais, trazer uma visão mais ampla sobre o trabalho que eles realizam no NUPS, né? Então, olha lá, o Espiritismo, um direito de cidadania, enfrentando o paradigma científico também, né? Pessoal, então, essa é a minha obra guisa de indicação, a flor da literatura espírita, do meu jardim, da minha estante espírita, Ciência da Vida Após a Morte. Ok? Então, sem mais delongas, vou colocar aqui na tela para vocês o meu amigo Silvio Mariano, para saber, afinal de contas, o que é que ele, por sua vez, por sua feita, traz aqui no programa de hoje. Ok? Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita,
Meu querido amigo Silvio Mariano, boa noite. Antes de perguntar sobre o livro, queria fazer uma pergunta a você, Silvio Mariano. Eu soube, um passarinho me contou que você, essa semana, teve uma tertúlia telefônica com esse grande historiador, biógrafo de Bezerra de Menezes, Luciano Clay. Como é que foi? O Luciano é aquilo mesmo que aparenta, Silvio Mariano? Boa noite a todos, boa noite aos amigos que nos acompanham. Olha, o Luciano Klein é uma pessoa especial. É aquela mesma pessoa, aquela bondade. Não me conhecia, você passou o zap dele. Uma conversa, uma pessoa que não conhece quem é a pessoa. Nós conversávamos 30 minutos, conversa agradável. Então, para mim, eu fui agradecido a você e, e houve esse contato inicial para que eu pudesse conversar com ele. E ele é aquela pessoa excepcional. Eu disse a ele que já conhecia ele muito antes de você. Inclusive, eu adquiri nas obras dele, que eu sempre fui, vamos dizer assim, admirador pelo trabalho que já desenvolvia, e principalmente aquele livro antes que eu conhecia, que era de Viana de Carvalho, O Tribuno de Cor, entendeu? Então, foi agradável isso. Eu agradeço muito a você, e ele é uma pessoa, um gentleman. Bom, vamos lá. E a novidade aí? O que é que você nos traz essa semana, Silvio? A novidade é esse livro aqui, Obsessão e Sem Resposta, de Rogério Miguel, e que foi editado pelo Clarim, uma obra que eu achei espetacular. Essa obra me chegou, eu acho que ainda está encaminhada pela espiritualidade. Uma pessoa que frequenta Jesus lá, atualmente está passando a temporada no Rio Grande do Norte, e ela foi levar esse livro, veja bem, para doar Jesus no lar. Eu não conhecia, quer dizer, que a gente vê o instrumento. Então, simplesmente, eu achei tão belo esse livro, e tão importante, que não só estou divulgando o livro, como nós estamos fazendo aqui o blog falando sobre esse livro. Um livro que foi exatamente feito por Rogério Miguel, que é um engenheiro, pós-graduado 2 vezes, uma pessoa de cultura. Então, ele botou de uma maneira, ele pegou um tema que nós já sabemos que tem bastantes estudos sobre obsessão, seja de Divaldo, Chico Xavier, Allan Kardec, e ele faz um encaminhamento que eu considero até uma palavra latina, que é muito ligada no meio jurídico, vademecum, vai comigo. Então, ele vai orientando desde o que é a obsessão, os princípios da obsessão, e como se pode encaminhar para se resolver esse problema, que vamos dizer, é um problema gravíssimo, e que, em alguns casos, como tem um caso que é relatado por Manuel Filomeno de Miranda, quando ele estava encarnado, tentou ajudar, não conseguiu. Aquilo levou ele, a mente dele, porque aquilo não conseguiu. Ele, no mundo espiritual, logo quando chega, ele procura saber e vai, vamos dizer assim, ele é orientado a verificar, porque aquilo não conseguiu resolver o problema. Uma beleza, só essa doutrina, né? Silvio, deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente olhar. Bom, pessoal, olha aí, Obsessão em 100 Respostas, do Rogério Miguel, né? Editora O Clarim. Silvio, essa obra é relativamente nova, Silvio. Coisa para mim, eu nem conhecia. Você sabe que normalmente o livro eu estou sempre em cima da notícia, mas essa escapou, eu não tinha notado. E esse escritor, esse engenheiro, ele escreve na própria Revista Internacional do Espiritismo, e escreve também para o Reformador. Quer dizer, uma pessoa preparada, bem estruturada, né? Silvio Mariano, me diga uma coisa, não é? 100 respostas sobre a obsessão. Silvio, Espiritismo inventou a obsessão? Ou me diga uma coisa, Silvio, a gente encontra o processo obsessivo desde a mais remota antiguidade. Olha, a obsessão veio desde a mais remota antiguidade, nos livros escritos, os que foram aí, fala da questão exatamente de Nabucodonosor,
Nabucodonosor II, Herodes, Tibério e Nero. Diz que Nero, na época, todo mundo tinha pouca informação. Tocava uma harpazinha para ele se acalmar, como também Nabucodonosor, que vivia comendo até capim no jardim do palácio, né? Situação, né? Silvio, eu queria perguntar a você, claro, tenho certeza que você deve saber também, né? Eu entrevistei o escritor Carlos Alberto Braga, não é? E ele, falando sobre aquela obra Semíramis, ele trouxe a informação que é do Chico Xavier, não é, também, que o Nabucodonosor reencarnou em Minas Gerais, foi um grande espírita, o doutor Camilo Chaves, que foi também senador da República, foi senador aqui no Brasil. Essa informação é fidedigna, não é, Silvio Mariano? É fidedigna e, inclusive, não só para o Chico, como também para o Divaldo. Esse livro, ele era amigo dos dois. Inclusive, ele tem um documentário da Versátil, que é de um amigo seu, que você entrevistou ele aqui, Oceano Viana de Melo. que eles estão entrando no prédio da Federação Brasileira. Aí você olha aqui os jardins da Babilônia, quer dizer, lembrando aí, fala desse Camilo. Ele fez um livro, mas não chegou a ver. Quando ele chega no mundo espiritual, quando ele desencarna, ele simplesmente é recebido por Bezerra de Menezes. Você veja a grandeza desse espírito, é, com todas as falhas. Então, ele começa a ouvir uns gritos, etc. E tal. Assim, apesar de ser recebido por doutor Bezerra, então ele é informado que era pessoas que, quando ele foi da Babilônia, rei da Babilônia, ele fez um dispositivo para cegar, que era duplo. Antigamente o cara cegava com a lança, mas ele mesmo fez um tipo de lança que cegava os dois olhos de vez. Isso gerou um ódio há 4.000 anos, e esse espírito estava lá ainda com revolta contra ele. E doutor Bezerra se prontificou a ajudar e disse a ele: olha, Camilo, fale com seus amigos Divaldo e Chico, para que a gente possa recambiar aqui para a Terra, e espírito que há 3, 4.000 anos não reencarnam. Então, Divaldo ficou com 20 na Mansão do Caminho, e Chico mais de 100 aí, ou 200, devido à condição espiritual dele. E ocorre simplesmente, e Divaldo diz que essas pessoas que foram lá tiveram grande dificuldade de aprender o português. A parte, vamos dizer, de educação ficaram um pouco mais do primário, ele não tinha as matrizes durante esse tempo todo. Inclusive, tinha um que Divaldo conta um fato que ele era meio gago, agora diz que um homem forte, assim, uma cor puxando mais para um processo que nós chamamos hoje não chama -se, não se pode chamar mais de preto, mas era afrodescendente. E ele disse assim uma vez, ligou para Divaldo, e Divaldo conhecia pela voz: eu disse, Divaldo, tudo bem. Ele fazia tudo que Divaldo dizia, ele dizia que era do contra. E Divaldo dizia assim: Divaldo, o senhor gosta de tal país? Aí Divaldo, você adora, depois eu sou contra. Era nesse parâmetro. E ocorreu que ele, tremendo assim, disse assim: ô fulano, quando ele atendeu pelo telefone, aí ele disse: é fulano, aí Joana que está lhe dizendo, ó. Você veja, ele era gago, era fácil de identificação e ele pensava que era Joana, que estava indicando a Divaldo, né? Então, realmente é um grande personagem. Eu tinha esse livro, Semíramis. Silvio Mariano, a querida Sueli Caldas Schubert, tem aquela obra importantíssima, Obsessão, Desobsessão, não é, que você conhece a obra. Ela diz que a humanidade, nesse período moderno que estamos vivendo, sofre uma verdadeira epidemia. Ela cita a epidemia,
mas a expressão correta mesmo seria pandemia, porque ela diz que a sociedade no mundo inteiro, né, os países. Então, Silvio, eu queria perguntar a você, ante essa pandemia de obsessão, a gente trata, Silvio, na Casa Espírita do processo obsessivo individual, né? Mas, Silvio, eu queria que você falasse sobre as obsessões coletivas. Olha, as obsessões coletivas já tem uma grande marca da humanidade. Inclusive, o próprio Erasto, que era discípulo de Paulo, ele faz referência das cartas sobre esse processo. Mas nós temos um caso famosíssimo, não muito demorado, coisa de 40 ou 50 anos, aqui na América Central, em que um pastor Jim Jones, ele induziu os seguidores dele a fazer 900 suicídios coletivos, tudo na mesma hora, que as pessoas já estavam mandando carta para o governo americano, e foi uma comissão lá. Quando ele pressentiu que o negócio ia ser desarrumado, ele induziu o pessoal a tomar refresco com veneno e suicidaram 900. Uma tragédia. Imagina a situação, esse estado vibracional, onde padeceram mais de. Ele teve de veneno e teve um dos seguidores dele também que atiraram contra os deputados americanos e mataram alguns, né? Então, é um caso coletivo. Então, isso é que eu estou dizendo, tá dizendo, mas tem vários casos relatados na história de cidades, ser cidades praticamente contaminadas. Como também, de uma maneira sutil, muitas vezes, há uma questão coletiva em nossas instituições espíritas e religiosas. Não num caso gravíssimo desse, mas de a pessoa chegar porque o maior processo ainda que levou muito, principalmente nos meios espíritas, essa obsessão é a questão desse mito de médium. Ela achar que o médium é infalível, não segue a doutrina, não quer seguir os estudos, não quer seguir a equipe, ele se isola. O pessoal gosta muito de novidade, tem uma necessidade de ter um comando, infelizmente, e esse comando termina prejudicando, e algumas casas já foram fechadas por esse processo, o desentendimento. Silvio, que importância tem nesse processo que você está trazendo a obra hoje? A gente está conversando aqui, o processo obsessivo, o específico da prece. Que importância tem a prece na questão da obsessão? Olha, a prece é o carro-chefe, que a prece é a religação do homem com Deus, com a espiritualidade. Então, a pessoa está doente, faz uma prece, e já é um grande passo. Não é tudo, mas é um grande passo. Então, Kardec já tinha, para facilitar, que sabia que a grande maioria não sabia como seguir uma prece, já disse, prece pelo obsessor e obsidiado. Então, a pessoa, se não sabe, porque a prece não precisa ser malabarismo, não. Jesus me ajude. Pode ser síntese. Mas tem pessoas que gostam exatamente, para que a maior prece de Jesus, que foi o Pai Nosso, a maior referência para todos nós. É a prece que eu mais uso. Mas não custa nada seguir um pouquinho de roteiro, de chegar, porque eu que vim do seio da igreja, e que na igreja é habituado a fazer o terço, e tem o rosário, né? O rosário é 3 terços. 3 vezes o terço é para orar. Mas a gente sabe que aquilo ali tem um processo que é o mantra, a pessoa vai repetindo a Maria, e aquilo ali a pessoa vai se desdobrando. Eu me lembro que minha mãe, coitada, não tinha devido entendimento, eu era o segundo de um filho de 8 irmãos, e ela ia orar todo dia, 6 horas da noite, e a gente pequenininho, com 10 anos, 11 anos, 9 anos, 8 anos, 6 anos, e o menino, ela queria que ficasse de joelho. Aí eu empurrava o outro, ela, se quieta, menino. Quer dizer, mas a prece para ela, e eu agradeço muito a ela, que ela me encaminhou nisso do ponto de vista de religiosidade, que minha mãe. Tanto é que meu nome é Silvio Mariano, são dois nomes próprios. Eu nasci no mês de maio, em homenagem a Maria Silvio de Maria. Então, são essas coisas, né? Quem está aqui está tudo somando, está todo mundo no mesmo barco.
Silvio, minha pergunta derradeira para você. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de aceitar essa passagem como ela é interpretada aí pela tradição fideística católica, né? A gente está falando sobre obsessão, Silvio. Me explica uma coisa, como é que você vê a questão da tentação de Jesus? Jesus foi tentado, Silvio Mariano? Olha, isso aí é a mesma dúvida que eu sempre tive. Eu digo, como é que Jesus, o Espírito que criou a Terra, com os engenheiros siderais, vem para cá e um espíritozinho, eu considero a qualidade de um espírito obsessor ainda nesse estado de caminhada, e vim tentar Jesus. Então, Kardec explica na Gênese, isso não jamais podia existir, porque é uma parábola. Não existe, nunca existiu isso. E Jesus botou aquele ensinamento para servir de referência à humanidade. Não que o Espírito venha para cá que eu lhe dou isso. Como é que pode um negócio desse? Então está muito claro na gente. E aí é quando vem a grande necessidade, Bruno, de nós estudarmos a codificação. A codificação, a revista espírita, ela aí tem que estar sempre na tecla. Nós temos a revista espírita, as pessoas podem comprar e hoje. Tem várias editoras que estão publicando. Você pode adquirir com um volume, devagarzinho, vai fazendo, completando, são 12 volumes. É o grande referencial. Para não ficar nessa. Porque também no meio espírita tem muito duvidadeiros. Eu conheci espírita amigo meu, que era frequentar a casa espírita, quando tem um passo que é tão tradicional, disse, vamos fazer o reiki. O espírita velho, rapaz, camada já de idade, já está no mundo espiritual, deve estar rindo. E sabendo que o passe é uma coisa simples, mas eu tenho que mudar um nome, não é? Eu já fui, olha, eu já comprei tudo que você possa imaginar. Quando saía cromoterapia, eu comprava tudo quanto era livro de cromoterapia, mas nunca fui na onda. E respeito, mas não é um trabalho espírita. Cristalterapia, piramiderapia, tudo isso. Então a gente sabe que é a natureza, mas tem aquela história, não vá na onda. Não, não se deixe ser levado. Silvio, você falou aí na Revista Espírita, tem estudos ali, os obsessos de São Medrar, que Kardec analisa, as obsessões em Morzine, numa cidade inteira, como você falou, Inteira, inteira, inteira. maravilhoso a Revista Espírita, um repositório. Silvio E, Mariano, olhe, você está sendo obsedado por mim, viu? É, essa semana, eu trazendo aqui, batendo na tecla, concordo em gênero, número e grau com tudo que Luciano Clay falou sobre Silvio Mariano, viu? Não adianta ficar com essa cara feia, não, viu, Silvio Mariano? nada. Pode ficar de cara feia para mim, mas eu falo que é verdadeiro, viu? E Silvio Mariano tem uma grande virtude, né? Ele é amigo dos amigos dele também. Isso aí vocês não sabem o que é ter um amigo como Silvio Mariano, né? Silvio, Obrigado. você faz a prece aí, final. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus para que nos ilumine, ilumine esses trabalhadores da seara, para que a doutrina cada vez mais fique consolidada. Proteja todos os tempos de luz, mesmo na sua simplicidade, mas que levando aquela palavra de Jesus, que é o Espiritismo, é o cristianismo redivivo. E nós temos essa grande responsabilidade de levar na sua pureza. E que Maria Santíssima abençoe a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Pessoal, próxima quarta-feira, estou aqui de novo com o Silvio Mariano, ele trazendo verdadeiros tesouros da doutrina espírita, como ele sempre faz. Dedico esse programa a ti, minha mãe, te amo. Para a semana, um ano da tua partida, nosso amor só faz crescer e crescer, mamãe. Te amo muito. Meu amigo Silvio Mariano, um abração. Até Um quarta-feira. abraço.